A população de Aragaça e região acompanhou uma operação que aconteceu no dia 19 de setembro deste ano, aqui no município goiano, com relação à questão do combate à pesca predatória e até mesmo a questão da comercialização sem documentos, sem nota fiscal com relação ao pescado. Naquela oportunidade, mais de 10 pessoas foram detidas aqui no município de Aragaças, entre elas um empresário. Interessante que as pessoas que estavam acusadas foram saindo à medida que conseguiam provar que não tinham nada a ver, como que era a situação de cada um. Mas o empresário acusado de enriquecimento ilícito durante esta operação permaneceu preso por 2 meses, somente agora que ele conseguiu sair. Ele se diz inocente e vítima desta situação. A doutora Luceni Rodrigues está acompanhando esse empresário. Doutora, por que demorou sair caso alvará e esse empresário ser solto? O que ocorreu foi um atraso no processo aqui de Aragarças. O delegado pediu após ele cumprir todos os mandados de prisão, de busca e apreensão, ele pediu uma dilação de prazo para mais 10 dias e depois atrasou 2 dias na entrega do processo. Quando o processo foi remetido ao Ministério Público para a oferta da denúncia, o Ministério Público pugnou pela remessa dos autos, redistribuição dos autos para a vara única de feitos em Goiânia, que é o feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e de lavagem de capitais. Com isso, houve o atraso no devido processo legal, aquele que todo mundo conhece, todo mundo sabe, que ninguém pode permanecer preso sem o devido processo legal. Nós impetramos 2 habeas corpus no Tribunal de Justiça sem êxito. Com o atraso na formação da culpa, com o atraso na denúncia, já tinha mais de 30 dias, e não tinha a denúncia ainda, porque pugnou pela declinação da competência para Goiânia, nós impetramos outro habeas corpus por excesso de prazo, porque houve o excesso de prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público de Aragarças. Quando o processo, e ele foi solto no dia 20, obtivemos êxito nesse HC, né, por excesso de prazo, e logo após a soltura do empresário, o processo foi totalmente anulado. Todo ele anulado, o processo? O processo que tramitava aqui, remetido para Goiânia, a doutora Placidina proferiu uma decisão anulando todos os atos praticados pelo juiz de Aragarças. Todos. Os mandados de busca e apreensão foram todos anulados, os mandados de prisões foram todos cancelados, inclusive o pessoal de Rondônia estavam todos presos, tinha 7 pessoas presas em Rondônia, e com a nulidade processual, determinou a expedição de alvará para todos. Com isso, o processo retornou lá no início, ou seja, o processo agora retornou ao Ministério Público para que o Ministério Público analise se realmente houve esses crimes que foram investigados, que é lavagem de capitais e organização criminosa. Doutora, eu me recordo que a polícia falou o seguinte, o que estava acontecendo? Parece-me que tinham uma suspeita de que havia lavagem, por exemplo, de capital, pegando pescado daqui, tentando legalizar por Rondônia para depois ser vendido. E que o empresário estaria, segundo a denúncia na época, envolvido nessa situação. O que o empresário falou realmente, o que tem ele a ver com relação a essa situação do pescado, da forma que estava sendo conduzido essa investigação? Ronaldo, todo pescado que foi apreendido, inclusive eu tive lá no dia da apreensão, todo o pescado que estava lá, eles estavam acobertados por notas. Essas empresas não são fantasmas, elas realmente existem, eles são transportados de Rondônia para cá. Não é só esse empresário que vende essa qualidade de peixe aqui, há outros vendedores desse mesmo peixe, acobertado por essas mesmas notas, e assim, supõe, né, que as empresas são falsas, mas não tem prova disso. E com isso... Quando você fala acobertados, quer dizer que a nota era legal ou ela tinha algum problema essa nota? As notas, todas as notas expedidas eram legais. Inclusive, na peixaria, tinha o cupom fiscal emitido para todos os clientes. Foi comentado que esse empresário tinha uma condição financeira diferenciada e que por isso estavam suspeitando do ganho dele. Foi mais ou menos isso que houve, essa suspeita, quando foi feita a operação? Na verdade, Ronaldo, o que foi feito na investigação foi um emaranhado.
O emaranhado, pegou-se outras pessoas, investigou-se outras pessoas, que movimentou 2 milhões, outra movimentou 1 milhão e jogou tudo nas costas desse empresário. Ele estava movimentando aproximadamente 4 milhões, isso não é verdade. É isso mesmo, o que foi comentado que ele tinha 4 milhões na conta e não sei que tinha movimentado esse valor. Não é verdade. A investigação foi de outras pessoas jogadas no bojo desse processo. E não se refere a ele, se refere a outras pessoas que não posso nominar, que estavam sendo investigadas, e para dificultar a situação foi colocado ele no meio. Mas quando houve a prisão, houve toda a deflagração da operação, isso não é verdade, não existia isso. Agora, doutora, se a operação está sendo considerada toda ela anulada e tudo que foi feito até agora, o que o cliente, a senhora, pretende fazer? Provando-se que ele não tem nada a ver com isso, ele pretende processar o Estado diante do que aconteceu, porque ele ficou 2 meses preso, né? Isso causa um transtorno à pessoa, a pessoa fica emocionalmente abalada com isso, né? Ele, no dia da soltura dele, até hoje, não consegue dormir, não consegue se alimentar, ele teve problemas no organismo, né? Então, ele está muito, muito sofrido, muito abalado. Mas a gente vai aguardar, porque os autos retornaram para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa analisar o caderno investigativo e dizer se realmente houve esses crimes. Então, ainda não temos essa resposta. Quando o Ministério Público apontasse quais os crimes que ocorreram ou não ocorreram e pedir o arquivamento do inquérito, porque agora nós só temos inquérito, nós não temos ação penal. Pedindo o arquivamento desse inquérito, aí sim nós vamos pensar nas providências. Para resumir, a senhora acredita que houve, digamos assim, se anteciparam demais na investigação, poderiam ter esperado mais, até para ter provas mais contundentes, e isso acabou prejudicando esse empresário? Eu penso no excesso, né? Eu falo que houve um excesso, houve um emaranhado. E para a gente, nós advogados, trabalharmos e desfazer esse emaranhado que foi feito, e essa teia tecida, foi muito bem tecida, e colocado o empresário lá dentro, foi muito difícil. Mas, graças a Deus, temos uma juíza legalista que anulou todos os autos. Você deve estar se perguntando quem que é o empresário. É claro que a boca miúda, o povo em Aragá sabe quem que é o dono desse restaurante que passou por essa situação. E ele está bastante abalado, está tentando agora reorganizar a sua vida, o seu trabalho profissional e buscar também, que é direito do cidadão, se defender diante de qualquer ação penal, jurídica, de fazer a sua defesa, de buscar provar o contraditório. É o que ele está fazendo. E o site Araguaia Notícia veio aqui para ouvir a sua advogada falando sobre a situação. Então é isso que fica aí. Vocês ouviram a advogada explicando. Todo o processo foi anulado. Todas as ações de prisão, busca e apreensão, tudo anulado com relação a este empresário aqui da cidade de Aragarças. Acompanhe as notícias da nossa região no site Araguaia Notícia, que faz a integração do Araguaia com o mundo.